estamos nós de volta aqui mais uma vez com o nosso programa Sempre com Você, nessa terça-feira do aconselhamento. A gente está falando hoje sobre relacionamento familiar. Se você quiser participar com a gente, quiser ligar 3349-1015 ou então 993470532, 993470532. É o número do nosso WhatsApp, mudou, viu, gente? Então você vai mandar sua mensagem de texto nesse telefone e aí a Rose vai mandar a sua mensagem aqui para nós no estúdio. E, inclusive, já chegou mais uma mensagem, né, padre? Mais uma pergunta que é da Regina do Jardim Batistão. Regina, obrigada, viu, pelo seu carinho. A Regina pergunta assim: como posso resgatar os momentos de oração na família? Obrigado, Regina, pela sua pergunta, muito importante. A primeira coisa a perceber, Regina, é o porquê parou. Quando nós resgatamos algo, é sinal que existia um momento e que em alguma situação da vida de vocês, esse momento foi deixando de lado. A primeira coisa é pensar o porquê que foi deixado de lado. O porquê que algo que era concreto, de repente ficou como segunda opção na vida familiar. Então é importante sempre resgatar isso em primeiro lugar. Qual foi a dor, o sentimento, o porquê que aconteceu, para que não aconteça de novo, né? Trazer essa situação e fazer um propósito de vida. A segunda delas é fazer com que a família possa não rezar somente algo peculiar, as orações que nós já sabemos de nosso berço, Pai Nosso, Ave Maria, mas trazer a realidade da família. Qual é o sofrimento maior da família hoje? Desemprego. Vamos fazer um momento oracional antes da janta, antes do almoço, no café da manhã, quando sair para trabalhar, vamos rezar pelo desemprego. Né? Tem alguém na família desempregado, tem alguém na família que está sofrendo com esse grande mal que afeta não somente você, mas afeta quase 12 milhões já de pessoas desempregadas no nosso Brasil. Né? Rezar, ter um propósito. É o problema de saúde da minha avó, da minha tia, vamos rezar pela minha tia, né? Simplesmente começar e fazer acontecer. É verdade, padre. Pegando já esse gancho, né, da Regina, que mandou mensagem pra gente, para ter um bom relacionamento familiar, a presença de Deus, ela é primordial. A gente sempre fala muito assim dentro da igreja que vamos ter, quando vai começar o relacionamento e tudo mais, né, relacionamento a três, eu, você e Deus, ou seja, né, em que Deus seja a base mesmo, que a gente possa juntos, não somente praticar a oração, mas viver mesmo, né? Ter Deus como presença para que a gente não possa esmorecer, para que a gente possa segurar a barra, né? Então, eu queria, assim, saber se é primordial de fato, lógico, a oração a gente sabe, mas a presença de Deus na nossa família. Eu acredito que Deus tem um lugar central dentro da nossa própria casa, né? E não é necessário simplesmente fazer um lugar para Deus na sua casa. Tem muitas pessoas que usam a experiência de ter um altarzinho na sua casa. Isso é importante, isso ajuda na dimensão da espiritualidade, mas não adianta você ter isso, ser uma pessoa má, pregar maledicência, não adianta você ter um altarzinho bonito com todos os santos, com Nossa Senhora, e ser uma pessoa fofoqueira, ser uma pessoa que prega a desonestidade, que não é honesta consigo mesmo. Então, muitas vezes, nós precisamos, em primeiro lugar, ter a consciência de que Deus me abençoa, de que Deus é a presença real na minha vida. E qual que é a minha atitude diante dessa graça santificante? Eu ser uma pessoa melhor para o meu irmão, ser uma pessoa melhor dentro da minha própria casa, ser uma pessoa mais responsável com os meus filhos, ser uma pessoa mais responsável com o meu marido, com a minha esposa, ter mais diálogo com eles, ser uma pessoa mais confiante, aberta ao diálogo, receptiva da graça de Deus. Então são essas pequenas coisas que faz com que a família ela vai se tornando sempre uma família em oração. Né? Talvez na outra pergunta veio calhar justamente agora, né? Que são pequenas situações vividas no dia a dia em que precisamos dar uma resposta a elas. E a resposta não é o outro que vai dar, sou eu. Né? Eu sempre gosto de falar, Antonielli, que a paz que nós procuramos, a gente sempre reza para ter paz. Paz no coração, paz na casa. A paz, ela não é a ausência do problema.
Ter paz no coração não quer dizer que você não tenha problema, mas é Exatamente. presença de Deus, é a maneira como eu acolho aquele sentimento e retribuo com os meus dons, com os meus talentos, com as minhas qualidades, com as minhas virtudes, buscando. Vou solucionar o problema na hora? Não sei, até pode ser, mas se não solucionar na hora, vai ter amanhã, vai ter depois, né? Ah, a porta bateu na minha cara, vou abrir a janela e vou correr atrás dos meus sonhos. Eu acho que essa é a grande dádiva da família que busca os seus sonhos, tendo um alicerce como Deus, como primordial na família. Até porque a gente percebe quando a gente está muito agitado, muitas coisas acontecem, né? E a gente tem também, claro, vários problemas, não somente espirituais, mas emocionais e tudo mais. Mas a gente percebe que o problema tomou o lugar de Deus na nossa vida, quando a gente se desespera muito, né? A gente tem aqueles 15 segundos de desespero, mas as coisas acabam se encaixando, né? Acabam depois se resolvendo. E aí eu acho que isso também é importante, a gente não deixar com que, se algo está te tirando a paz, é porque ocupou o lugar de Deus na sua vida, né? Se algo está te tirando a paz, né, a calma do coração, acredito eu, pelo menos para se manter um bom relacionamento, né? E falando nisso, padre, a questão dos valores religiosos dentro de casa, no relacionamento, né, familiar. Porque a gente está falando muito de relacionamento, né, tem a questão do relacionamento a dois, que é parte de tudo isso daí. Mas, por exemplo, com a família constituída, né, passar esses valores, a partir, por exemplo, da constituição mesmo da oração todos os dias dentro de casa. Tem gente que não tem esse hábito, cada um reza no seu canto e acabou. Isso resolve, isso ajuda? Assim, Antoniélia, muitas famílias hoje, elas estão mandando seus filhos, como posso dizer, terceirizando a sua educação, a educação do seu filho. Problema da escola. Não é problema da escola, não. Ou terceirizando a catequese do seu filho, problema da catequista. Não é da catequista, não. Pai e mãe são os primeiros professores. Pai e mãe são os primeiros catequistas, né? É tão bonito quando a gente aprende o balbuciar de algumas palavras, alguma oração ou alguma música, né, dos nossos pais e que nós levamos para a vida toda. Assim também são esses conceitos de aprendizado, de valores. É de pai e mãe que a gente recebe. Não é na escola que você vai aprender que você não deve pegar a caneta do seu amigo e levar para casa. Não é na escola que você vai aprender que não pode pegar algo que não é seu. Não, é de dentro de casa. É da experiência do pai e da mãe. Esse ensinamento primordial que começa no seio da casa, né? E com isso também tem os valores que ele, pai e mãe, são os espelhos para nós. Então eu acho que cada dia mais nós precisamos, na educação de pai e filhos, nesse diálogo de pai e filho, sempre mostrar isso, né? Não é simplesmente deixar com que se aprenda na escola. E eu falo uma coisa importante para vocês, pai e mãe, toda vez que um filho aprende aquilo que é certo e aquilo que é errado da boca de vocês, quando criança, adolescente, vai chegar lá na fase adulta, quando ele se deparar com uma situação, ele vai saber distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não porque alguém falou, não porque ele viu na televisão, não porque ele viu na internet, não porque ele aprendeu na faculdade, mas porque você, pai, você, mãe, um dia falou: não faça isso, vá por esse caminho, trace essa meta, que é por isso que você está aqui. É verdade. E aí a criança vai ver no exemplo do pai e da mãe mesmo, porque tem muito pai e muita mãe, a gente já falou isso no programa e eu acho bacana a gente falar, que fala assim: leva meu filho na missa para mim. Meu filho precisa fazer a catequese. Vai com meu filho na catequese. Essa responsabilidade é única e exclusiva do pai e da mãe, né? Lógico, um padrinho, uma madrinha pode colaborar com isso. Mas aí pais que têm preguiça de ir à missa e obrigam o filho à missa. Exato. Né? Então, como que você vai querer exigir algo se você não exercita? Né? Como que você vai exigir algo do seu filho sendo que você não faz? É a mesma coisa aquela criança. Você fala para o seu filho assim: o cigarro vai fazer mal na sua vida, o cuidado com o cigarro, o cuidado com o entorpecente, com a droga, né? Mas você está orientando ele com um cigarrão na mão, né? Ou seja, o cigarro é uma droga, né? É um puxão de orelha, padre, tem que ser. Mas eu acho que a gente tem... Mesma coisa com o cigarro, com a bebida alcoólica. E como é que você vai ensinar seu filho a não beber com um copo de pinga na mão? Não faz mal beber, não pode beber. Então, o primeiro exemplo vem de casa. Você, pai, você, mãe, é o espelho da sua família. Padre, Ana Carolina do Tijuca 1 fala assim, que ela e o esposo dela não conseguem mais conversar sobre a igreja, que sempre dá briga. O que ela deve fazer?
Primeira coisa, obrigado, Ana, pela sua participação, pela sua pergunta. Primeiro lugar é identificar o porquê dessa experiência, o que está acontecendo na sua vida matrimonial, o que está acontecendo na sua vida que se não consegue falar de igreja, né? Muitas vezes nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós assumimos nos trabalhos pastorais, que normalmente acontece isso mesmo, né? Não sei se é o seu caso, mas tem pessoas que assumem tantas coisas. É catequista, é da pastoral do dízimo, é da pastoral isso, pastoral aquilo. Aí tem reunião na igreja de segunda a segunda. Qual é o tempo dela para a família? Né? E isso muitas vezes o marido acaba chateando, né? E descontando naquilo que não tem nada a ver. Então é identificar o porquê que essa palavra, essa ação da igreja está trazendo uma discórdia entre vocês, né? Identificou? Leve para o padre da sua comunidade. Leve para o padre da sua comunidade essa experiência, para que ele possa participar, para que ele possa orientar, para que ele possa acompanhar a ovelha que pertence também a ele. Estamos falando dos pais, responsabilidade dos pais com os filhos, né? Entre eles, dos pais com os filhos. Mas nós temos um mandamento que diz que nós devemos honrar pai e mãe também, né? E muitas vezes falta o compromisso do filho com o pai e com a mãe. Tem uma passagem do livro do Eclesiastes que honra teu pai de todo o coração e jamais te esqueça das dores de sua mãe, né? Hoje é muito comum ver os filhos maltratando, infelizmente, também na época chega da melhor idade, da velhice, muitos filhos não têm a capacidade de cuidar, de tanto amor que pai e mãe deram um dia e muitas vezes não tem essa retribuição quando fica velho, né? Ou quando fica doente, é um irmão jogando para o outro, é uma irmã jogando para o outro, como se o pai fosse uma bolinha de ping-pong, né? Uma semana fica aqui, uma semana fica lá, uma semana fica em outra cidade, outra semana fica em outra cidade, quando a responsabilidade é minha, é pai. Pai é um só, não tem outro pai na vida sua. Assim como mãe é uma só, não tem outra mãe na sua vida. E nós precisamos cada dia mais tomar consciência disso e assumir isso como uma experiência profunda de Deus, né? Outro dia eu conversava com uma pessoa e falava assim, justamente isso aí. Não adianta você querer ficar arranjando desculpas para não dar atenção para pai e mãe. Não adianta colocar desculpas para não valorizar pai e mãe. Um dia eles valorizaram você, tanto é que colocaram você no mundo com amor, com carinho, com bênção, e chegou a hora de você retribuir essa atenção, né? Tudo isso porque a mãe estava passando por um problema de Alzheimer, né? E não estava reconhecendo a filha, e ela ficava aflita com isso. Infelizmente tem doença, a gente não pode lutar com ela, tem que aprender a conviver com ela, né? E tantas outras situações que cabe a nós, filhos, hoje, dar uma resposta da altura disso. Outra coisa que a gente tem também, assim, um outro problema de família mesmo, é que a família do outro sempre é melhor que a minha, né? E a gente esquece que a nossa família ela foi escolhida e nos dada por Deus como um presente. E aí eu fico querendo olhar a família do outro, saber que a família do outro é melhor. Essa semana eu fiz uma experiência assim, eu acho que foi assim muito rica, particularmente para mim. Eu tive participando de uma festa de família, da minha família, pela parte do meu pai, uma cidade lá de Canoinhas, Santa Catarina. E como é bom saber de onde você veio. Como é bom você resgatar valores lá do início, que é natural que vai se perdendo, porque a sua vida vai acontecendo, caminha, né? A vida vai caminhando, você vai colocando outras prioridades na sua vida, você vai amadurecendo, você vai participando de outras situações, mas que pouco a pouco se precisa dar uma parada e lembrar de onde começou, né? Então eu tenho um tio lá que levou, por exemplo, aonde meu avô nasceu, no meio de uma roça lá. E sabe quando você volta, assim, puxa vida, meu avô, tanto sacrifício, família pobre, tanto sacrifício lá no passado para dar um pouco de educação para o meu pai, que deu um pouco de educação para mim, e a gente vai vivenciando isso. Isso é muito belo. Isso que os salmos relatam para nós, né? O nosso chão. E quem perde esse chão, é claro que fica com a vida devastada. Quem não é capaz de reconhecer o chão da onde veio, não vai ter um futuro para onde vai caminhar. Então, foi uma experiência muito boa. E nós precisamos cada dia mais isso, né? De
de trazer esses elementos para a nossa vida, né? Deus colocou uma família bonita, vamos valorizá-la. Tem dificuldades? É claro que tem. Tem anseios? É claro que tem. Tem ovelhas, as famosas ovelhas negras? Claro que tem. Vamos educá-las, vamos acolhê-las. As dificuldades são para superá-las, né? E superando, nós fazemos com que o reino de Deus aconteça. Padre, para a gente encerrar, só queria assim falar uma coisa que a gente ouve muito. Ai, mas você vive dentro da igreja, sua família vive brigando. Ai, você vive dentro da igreja, está com problema na sua família. Acho que é interessante a gente pensar que nós estarmos engajados, né, na igreja e sermos cristãos não significa que nós estamos livres de problemas, mas permanecer firmes como família diante do problema, para que as pessoas de fora possam ver o nosso testemunho de fé, né, em família. E aí, padre, eu queria saber o seguinte, assim, para a gente finalizar, né? Como família cristã, a gente não pode viver só de céu, né? Mas a gente tem que ter o pé no chão, né? Claro, o céu, ele nos ajuda a confrontar essas dificuldades que nós vivemos aqui agora, né? Eu gosto muito de comparar isso, Antonielli, com a passagem da Semana Santa, da segunda, da terça e da quarta da Semana Santa, onde nos trouxe a realidade de Judas Iscariotes, né? Enquanto Jesus foi visitar na segunda-feira santa, retorna a Betânia visitar Marta e Maria, né? Ela prepara um alabastro com perfume para perfumar um ungir os pés de Jesus e fala, não, vende isso daí e fica com o dinheiro. Judas fala, senão eu gosto de aprender a perder tempo com aquilo que é belo, né? Ou seja, Judas também estava no meio, pensando já em uma forma de como trair Jesus, né? E nem por isso o mestre foi arrogante, nem por isso o mestre simplesmente fez ele conhecer aquilo que ele estava fazendo, né? Fez ele tomar uma decisão. Assim também é com cada um de nós. As nossas dificuldades, nossos anseios servem para nos aproximar mais, né? E que a sua aproximação com a família não seja somente pela dor, porque muitas vezes uma família que não está unida, ela acaba se unindo pela dor, pelo falecimento de alguém, pela falta de carinho. E aí a nossa vida é muito breve para a gente perder tempo com coisas supérfluas, né? Então vamos aprender a resgatar o amor que constrói a família, e é a partir dela que nós fazemos a graça de Deus acontecer. É uma bênção então, padre, para todas as famílias, né? As pessoas que estão acompanhando a gente. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe, santifique e derrame seu amor, a sua graça, pela intercessão de São Marcos, evangelista, e da Mãe do Perpétuo Socorro. Deus ilumine e santifique, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, obrigada. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até semana que vem a gente se encontra. Se Deus quiser. E você que está aí, não saia, não mude de canal. Nós vamos para um rápido intervalo. A gente já volta com as notícias de hoje. Também tem um recado bacana para dar para você, tá bom? Então não saia daí, já volto.